Olá, irmãos, bom dia. Bom dia. A graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Estava falando aqui com o pastor Daniel, até que horas eu tenho. Eu falo, pelo amor de Deus, dá um horário que eu já passei com a pastora, né? Obrigado, queridos. Quero agradecer pastor Daniel, pastora Érica, agradecer pastor Alain, Jéssica, os pastores dessa casa, pela oportunidade. É sempre maravilhoso estar com vocês. Eu me sinto extremamente grato por poder servir o reino de Deus e compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não vim sozinho hoje, eu sou o Val Medalini, mas hoje quem veio me acompanhando foi o Ricardo da Raíssa, esse camarada que é um homem que tem abençoado também muito a minha vida. Obrigado, Ricardo, por você ter vindo. Ele é um discípulo que tem crescido aí em Jesus e com certeza vai fazer a diferença na sua geração. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos compartilhar uma palavra, uma jornada em mim mesmo e com minha família. Você pode dizer isso comigo? Uma jornada em mim mesmo e com a minha família. Amém? Pai, antes de nós lermos a Tua palavra, nós pedimos por sabedoria e inteligência espiritual. Agradecemos porque o Senhor é bom e de uma forma intencional o Senhor está aqui para nos construir. Que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor vai compartilhar, daquilo que o Senhor está fazendo, que de maneira nenhuma nós nos coloquemos como oposição, mas façamos aquilo que a Tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, que cooperemos com o que o Senhor está fazendo. Somos cooperadores e não adversários ou até mesmo opositores. Nós queremos cooperar, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos celebrar a Tua palavra. Ela é poderosa para fazer aquilo que ela diz que pode fazer e com certeza o Senhor está operando de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. Pare aí. Quando nós lemos essa palavra, a gente vê aí Deus desafiando Abraão, aqui ainda como Abrão, a sair de uma geografia. Mas o chamado de Deus era muito maior do que abandonar uma geografia. E esse chamado se reverbera até os dias de hoje. O chamado de Deus não era apenas sair de um lugar para outro. A palavra sai no hebraico é ler, lerá. Diga comigo, ler, lerá. Então o chamado de Deus para Abraão era dizendo o seguinte: sai dessa geografia para um lugar que eu vou te indicar, mas saia também para uma jornada em si mesmo, uma jornada de autoconhecimento. Por que isso é tão importante para nós, irmãos? Toda transformação que nós desejamos para nossa família, para nossa casa, começa em nós. Nós não podemos desejar que Deus faça no outro aquilo que ainda não estamos dispostos a viver nesse processo de transformação. E quando Abrão recebe esse chamado, ele sai em uma jornada que estava muito além de conhecer um outro lugar. Primeiro porque Abrão ele sai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus diz: olha, você vai porque eu vou te guiar nessa jornada. Aí você percebe que Abrão ele não faz aquela pergunta: Senhor, para onde? Ele simplesmente confia. E essa é uma premissa que eu e você precisamos contemplar no dia de hoje. Caminhar sendo guiado por Deus, sendo cuidado por Deus, é uma premissa daqueles que confiam, daqueles que vivem pela fé. Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos em diversos momentos homens e mulheres sendo desafiados a viverem aquilo que era o inesperado, aquilo que era desconhecido, porque isso é fé. Fé
não é você fazer aquilo que você tem segurança, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo ou que você sente. Caminhar pela fé é você crer que Deus vai cuidar de você em todos os momentos. Amém? Mas como que eu começo a caminhar pela fé? Como eu posso começar essa jornada de autoconhecimento, de saber o que me sabota, de saber o que coopera, de saber aquilo que eu tenho que abandonar ou aquilo que eu tenho que potencializar? Começa lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Abra comigo em 1 de Pedro, capítulo 5. Amém? No versículo 6, nós vamos ler até o versículo 7. As Escrituras dizem assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Pare aí, vamos falar sobre esse versículo. O importante nós ressaltarmos nessa passagem é que Deus não está dizendo que você será humilhado. Ele está dizendo, humilhe-se. Deus não está dizendo, você passará vergonha. Você será exposto. Ele está dizendo, se humilhe. O que é humilhar-se? Um dos sofismas que hoje nós temos dentro da igreja a respeito de humilhação é que humilhação é você ser exposto, envergonhado, ou até mesmo você ser desprezado. Humilhação é você reconhecer a sua incapacidade. No processo de transformação seu, dentro da sua família, e por isso que eu digo que é uma jornada que começa em você, com a sua família, esse processo começa pelo reconhecimento de que existem coisas que eu não consigo sozinho. De que existem coisas que eu preciso abandonar, mas que eu preciso da ajuda dele, porque como eu falei mais cedo para os casais, sem ele nada podemos fazer. É entendermos que existe um processo de transformação, onde Deus quer se revelar através de nós, mas nos transformar de dentro para fora. E esse processo é algo que só o Espírito Santo pode realizar. Mas quando começa? Quando eu admito que existem áreas da minha vida, existem áreas da minha família que não estou cooperando com o propósito, que não estou cooperando com a promessa, que não estou cooperando com aquilo que ele disse que iria fazer, mas estão de alguma forma sabotando, e que eu preciso fazer como Abraão, abandonar não somente hábitos, mas abandonar uma cultura familiar, que é anterior à minha realidade hoje em Cristo. Então diga à pessoa que está ao seu lado, a sua realidade em Cristo precisa estar alinhada, coerente com o que você está fazendo. Amém? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós ainda estamos vivendo uma realidade que não faz parte de quem nos tornamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, que aquele que está em Cristo é nova, aquele que está em Cristo é nova, e as coisas velhas, mas tem gente que está carregando na sua cultura familiar uma mochila. Tem gente que ainda está permitindo que a cultura familiar antiga continue influenciando a sua família. E Deus está dizendo para você o seguinte: nesse tempo, eu quero transformar a sua família, mas eu começo transformando você. Eu começo fazendo você ir numa jornada de olhar para dentro e começar a perceber, começar a descobrir aquilo que sabota, aquilo que não coopera com a promessa que um dia o Senhor te fez. Com a promessa, com o propósito que Deus está construindo e Ele está comprometido. Por quê? Porque Deus está comprometido com a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas entenda, Deus não vai fazer aquilo que você não está disposto a viver.
E Ele está dizendo, humilhe-se. Reconheça. Você precisa hoje parar de sustentar máscaras. Você precisa parar de sustentar argumentos. Você precisa parar de sustentar desculpas. E começar a olhar e dizendo, o que está sabotando a minha família? O que eu faço? O que eu penso? O que eu sinto? Que de alguma forma não coopera com aquilo que Deus está construindo na minha família. Diga comigo, a minha família é de Deus. A minha família é de Deus. Amém? A sua família é de Deus, você também é. Então olhe para você, pare de exigir dos outros aquilo que Deus está fazendo em você. Eu comentei com os casais, comentei também com o pastor Daniel, que ano que vem eu estou indo morar no outro estado, eu estou indo morar em Brasília. A minha esposa passou num concurso, ela está agora morando em Brasília, nós estamos temporariamente separados, porque eu estou aqui com as crianças, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 10 anos de idade, e quando minha esposa foi chamada, ela já havia, as crianças já haviam começado as aulas, e não tinha como a gente pedir dinheiro de volta, escola particular, investimento de recursos, né? Enfim. E aí, quando a minha esposa falou assim, me chamaram, o que eu faço? Eu falei para ela, vá. Eu falei para ela, vá. Ela falou, Valmer, você não sabe cozinhar, você não sabe lavar roupa, você não sabe. Eu falei, sim, eu não sei. Mas eu estou entendendo que Deus tem uma jornada de conhecimento que estão além das minhas possibilidades, que estão além daquilo que eu acho que eu posso fazer, porque não se trata de mim, se trata daquilo que Ele está construindo, e é isso que Deus quer que você entenda. Deus começou uma grande obra na sua família, que começa em quem? Em você. Começa em você. Você precisa permitir que o Espírito Santo aponte as áreas que você precisa de arrependimento, que você precisa abandonar, que você precisa dizer, chega de sabotar a minha família, chega de sabotar a minha vida, eu tenho uma promessa de Deus que é poderosa, e eu preciso entender, Deus está com foco em mim, Deus está olhando para mim, e o meu cônjuge? Deixa Deus tratar com o teu cônjuge, cuide de sua vida, como eu gosto de dizer. Cuide de você, olhe para você. O que você hoje precisa começar a caminhar, sendo transformado pelo Senhor. Olha o que diz no versículo 7. Vamos lá. E aí diz, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Versículo 7. Lançando sobre Ele o que, gente? Lançando sobre Ele o quê? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um anseio. E anseio que tem virado perturbação, então vira ansiedade. Tudo aquilo que é anseio, que vira perturbação, diga comigo, ansiedade. Tem gente que está vivendo aqui perturbação. E sabe o que o Senhor está dizendo para você? Só virou perturbação porque você está alimentando o que você deveria entregar. Tem coisas que nós precisamos entregar e nós estamos tentando sustentar quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Pare de tentar sustentar nas suas mãos aquilo que Ele disse que está nas mãos dEle. A sua família está nas mãos do Senhor, sim ou não? A sua vida está nas mãos do Senhor, sim ou não? Então pare de resistir e se entregue ao que Ele está fazendo nesse tempo. Amém? E olha o que diz aqui, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Por quê? Opa! Uma ação que vem acompanhada de uma promessa. Quem quer provar do cuidado de Deus? Só prova do cuidado de Deus quem lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Se você continua ansioso, você não vai provar do cuidado de Deus. Porque Deus não quer cuidar de você? Não, querido, porque você não deixa. É uma coisa interessante, Deus só pode fazer aquilo que a gente permite, sabe por quê? Porque Deus não é manipulador,
Deus nunca vai te forçar a fazer algo que você não deseje. Amém? Ah, Senhor, eu preciso de uma transformação. Você vai se permitir? Quantos gostam aqui do Salmo 23? Salmo 23, gente, todo crente conhece. Até que não é crente conhece. O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? O que o pastor faz? Guia a ovelha. Quem quer ser guiado? Sabe por quê? Porque tem gente que está guiando a própria vida, achando que Deus está fazendo alguma coisa. Você está aqui? Eu sei que vocês estão quietinhos, estão refletindo. Porque, irmãos, preste atenção em algo. Deus tem prazer em nos abençoar. Só que Deus já tem um script de como a coisa dá certo. Vamos ler o Salmo de número 23? Coloca no telão para mim, por favor, queridão. A partir do versículo 1. Olha o que diz aqui no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta, de nada terei falta. Eu sei que a gente tem falta de muita coisa, mas do Senhor a gente nunca vai ter falta, porque Ele sempre está presente, Ele é o Paracletos, Ele é aquele que anda ao lado, é aquele que está dentro. No versículo 2, diz assim, em verdes prados me faz descansar. Diga comigo, na presença dEle, no guiamento dEle, eu tenho descanso. E para águas tranquilas, o que Ele faz? Ele me guia em paz. O que está roubando a tua paz? Entrega para Ele. O que está te deixando ansioso? Entrega para Ele. O que Deus está falando? Abandona essa praga, porque esse negócio não está cooperando com você. Entrega para Ele. Olha só no versículo 3. Vamos lá. Restaura-me o quê? E conduz-me nos caminhos de quê? Por amor. Então preste atenção, ele está dizendo ali em todo o tempo, para que eu possa cuidar de você, você precisa se permitir ser guiado. Irmãos, isso é uma dificuldade que nós temos como igreja. Amém? Isso é uma dificuldade que nós temos, sabe por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos na carne. E viver na carne é viver uma vida independente do Espírito. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus, esses têm um privilégio sobrenatural. Qual é? São guiados pelo Espírito. Então, quando de fato eu caminho como um filho maduro, quando eu me permito ser o quê? Guiado. Ricardo, vem cá, rapidinho. Eu vou te mostrar o que é ser guiado. Ser guiado é o seguinte, você é um deficiente visual. E o deficiente visual, irmãos, ele não gosta que ninguém pegue no braço dele. Quantos aqui já ajudaram uma pessoa com deficiência visual? Ele não gosta do negócio. O que o deficiente visual faz? Ele põe a mão onde? Presta atenção. Deus não vai pegar no teu braço. Ele te oferece o ombro, você coloca se você quiser. Tem coisa que Deus ainda não transformou, porque você está insistindo em ser guiado pelas suas percepções e não por aquilo que Ele está falando com você. Então, o que o deficiente visual faz? Mas olha a coisa interessante, o deficiente visual, ele não tem controle de nada. Ele precisa confiar em quem? Em quem está? Quero que você me guie até lá embaixo. Vamos lá? E eu estou confiando no Ricardo. Olha que eu estou de olho fechado. Pode ir, Ricardo. E o Ricardo, olha o que ele fez. Eu senti que ele fez o quê? Que ele desceu. Então o que eu faço? Porque o Ricardo, como o Espírito Santo, ele tem cuidado. Pode ir. E o que está acontecendo? Eu estou caminhando, e eu estou caminhando confiando em quem? E quem está me guiando. Até quando você vai confiar nos seus sentimentos, na sua vontade, na sua cabeça, ao invés de confiar no que o Espírito Santo está dizendo? Ah, mas as circunstâncias. Não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. Até quando você vai continuar insistindo em viver na carne? Porque viver na carne não é viver uma vida de pecado. Viver na carne é viver uma vida confiando em si mesmo, e confiar em si mesmo nos conduz ao pecado. Obrigado, querido. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo?
A sua família é um projeto de Deus, diga eu creio. A tua família é uma bênção, diga eu creio. Então você precisa confiar. Você precisa confiar de que Deus é suficiente para falar ao seu coração. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí vamos lá. E aí diz assim, ó, versículo 4. Diz o quê, pessoal? Ainda o quê? Caramba! Então quer dizer que ser guiado por Deus pode me fazer viver momentos difíceis, diga sim. Momentos desafiadores. Momentos que parecem que eu vou sucumbir. Momentos que parecem que são maiores do que eu. Mas a Bíblia diz que quando eu confio, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja passando por um momento de dificuldade, ainda que eu esteja olhando e diga, meu casamento acabou, minha família acabou, meu filho se perdeu, eu sei que Ele é o meu pastor e que Ele está comigo. Eu sei. Por quê? Porque existe uma bênção liberada em Cristo. Existe uma bênção liberada pelo sacrifício de Jesus. E eu decidi que Jesus é suficiente na minha história. E aí a Bíblia vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que acontece? Não? Após eu sentir medo, vai. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você entendendo, eu estou sentindo, mas o meu sentimento não me domina mais. Eu estou com medo, mas eu confio em quem está me guiando. Eu estou sentindo um monte de coisa, mas eu confio em quem está me guiando. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de glória, a voz do Senhor é cheia de majestade. E se ela foi suficiente para guiar o homem desde o início da humanidade, ela continua sendo suficiente para guiar a tua vida. Mas permita-se. Permita-se. E permitir-se, irmãos, começa em reconhecer que eu não consigo dar conta. Irmãos, eu nunca pensei que pentear cabelo de menina era fácil, era difícil. E minha filha tem um cabelo cheio. E aí o pai quer economizar no creme, porque o pai não quer gastar muito creme. E aí eu botava aquele pouquinho de creme, né? Dava aquele negócio assim e tal. E aí, quando eu ia buscar minha filha na escola, parecia até um sol. Já viu? Cabelinho assim, igual um solzinho. Eu falo, Jesus, eu não estou representando bem. Aí eu falei, Jesus, me ensina a pentear o cabelo dessa menina. Me ajuda, porque eu não vou conseguir falar com a minha esposa, ela não vai conseguir me explicar, me ajuda. E o Espírito Santo falou assim, Valmer, você quer ser ajudado? Eu falei, quero. Você tem que abrir mão das suas convicções. Você quer economizar? Taca creme na cabeça dessa menina. Irmãos, eu comecei. E pá na cabeça. Pá, e pego o pente, vamos lá e tal. E aí quando chegou na hora da saída da escola, o cabelinho estava intacto. Eu falei, oh glória. Mas sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que lidar com a dúvida. Será que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Será que o que eu estou ouvindo, que é diferente de tudo que eu estou enxergando, é o que Deus quer que eu faça? Você precisa hoje entregar a dúvida diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus às vezes está mandando você tacar creme em algum lugar e você está dizendo, não Senhor, eu não posso fazer, porque eu estou com dúvida. Às vezes Deus está querendo te guiar numa situação, contrariando toda a expectativa, e você não está se permitindo, saber por quê? Porque você está temendo, você está com medo, e isso tem te feito retroceder nos avanços que Deus quer promover, amém? E ele diz assim, ó, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, diga comigo, no guiamento dele, há consolo, Ele vai me ajudar, amém? Ele sabe das minhas dificuldades, Ele sabe das minhas demandas, mas entenda, é uma jornada de autoconhecimento, e não quer dizer que você vai acertar sempre.
tem coisas que a gente vai errar. E a gente precisa errar, ok? Eu estava conversando com meu filho, enquanto o pastor estava falando aqui a respeito de dízimo, meu filho ganhou a mesada da mãe. A mãe mandou a mesada e ele pediu 2 meses adiantado da mesada. Aí, porque ele que está ensinando a irmã, porque eu não tenho condição de ensinar, irmão. Cozinhar, lavar roupa, cuidar de casa, ainda ensinar, não dou conta, não sou como as mulheres. E aí, ele que está ensinando a irmã, e a mãe, para honrar a vida dele, deu. Aí ele virou e falou assim, pai, a gente pode comprar o violão? Porque ele estava doido para comprar um violão. Eu falei assim, Davi, você já dizimou? Aí ele virou para mim assim, é 10%, né? Eu falei, não. 10% é o mínimo, mas quem vive na graça transborda do que tem dentro. Dar 10% é mínimo. Você dá no gasofilácio o que transborda dentro de você. O que transborda? Aí ele olhou para minha cara e disse, falei, o que transborda dentro de você, filho? Se transborda só 10%, dá 10%. Mas se tem mais dentro, você pode dar mais. Presta atenção. O que você tem liberado nesse tempo é apenas o que está dentro de você. Permita que o Espírito Santo te encha dele, para que você possa transbordar por mais dele. A sua família não precisa de mais de você, ou dos seus traumas, ou das suas questões, do que você viveu, das suas carências. Não, porque meu pai me abandonou, meu marido também me abandonar, não vai te abandonar, sabe por quê? Porque existe uma bênção sobre você. Não, porque eu vivi isso com meu pai e com a minha mãe, você não vai viver mais, sabe por quê? Porque Deus está dizendo, sai da tua família anterior, rompe, vai em direção a uma família que eu estou te guiando, que eu estou fazendo, que eu estou construindo. Mas você precisa fazer o quê? Se esvaziar das limitações que foram impostas durante toda a sua caminhada, durante a construção da sua vida, e dizer, eu quero ser livre. Você está entendendo isso? Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado aí, você quer ser livre até que ponto? Até que nível? Sabe por quê, irmãos? Porque já percebeu uma coisa? A gente canta, a gente lê as escrituras, mas a gente não corresponde a ela na medida daquilo que ela pode fazer. E a Bíblia diz que Deus, ele é intencional quando libera uma palavra. Então existe um poder sobrenatural agindo para a transformação de famílias nessa manhã, e você precisa tocar isso de uma maneira tremenda. Só que você precisa corresponder a essa palavra dizendo, Deus, chega de viver na média. Eu quero transbordar. Transbordar. E existem momentos de crise que fazem parte desse momento de construção, até mesmo da humildade. Amém? Eu estava contando aqui para os irmãos a experiência de quando eu fiz um feijão maravilhoso que ninguém conseguiu comer. E eu fiz o feijão maravilhoso, sem tempero, porque eu achei que a minha esposa tinha deixado congelado temperado. Eu não sabia que não tinha deixado temperado, só cozido. E aí, deixei lá, minha filha falou, ó, essa comida está estranha. E eu falei, Davi, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, pai, está sem sal, tá péssimo. E aí minha esposa falou para mim, Valmer, compra um gurjão de peixe, no outro dia. E aí quando eu fui oferecer para as crianças, meu filho me questionou, por que o senhor comprou o gurjão de peixe? Eu disse, não, porque sua mãe pediu, filho, para variar um pouco o cardápio, porque eu sei fazer frango. Né? Frango e almôndega. Então, se não é uma coisa ou outra, a gente tem que comer um gurjãozinho de peixe. Aí ele falou assim, eu pensei que o senhor tinha comprado o gurjão de peixe por causa do fracasso do feijão. Falei, não, filho, não tem nada a ver com isso, não. Ele falou assim, pai, o senhor está se esforçando. E eu estava comentando com os casais, todo mundo dizia assim, o seu filho deve ser uma bênção. Não. A Bíblia que os seus filhos vão ler é a sua vida e não a que você prega.
Quando eu erro, irmãos, eu falo, filho, eu errei. Papai não deu conta. Teve um dia desses que eu estava sendo chato em casa. Eu chamei ele para conversar na cozinha. Falei para ele assim, me ajuda a não ser chato. Porque eu preciso repetir toda hora a mesma coisa. Me ajuda, que eu estou perdendo já o controle, Davi. Toda hora tem que mandar tomar banho, toda hora tem que mandar fazer isso, toda hora tem que mandar fazer aquilo. Eu não estou dando conta. E eu estava falando de uma maneira áspera. Eu falei assim, me perdoe por estar falando de maneira áspera, mas eu não estou dando conta da sua procrastinação. E aí ele vira para mim e fala, pai, o senhor me perdoa pela minha procrastinação? Presta atenção, as pessoas só vão semear na sua vida aquilo que você tem semeado na vida delas. Os momentos de crise não são momentos para destruição. Diga comigo, os momentos de crise não irão me destruir, irão construir humildade. Será que você não tem perdido a oportunidade de pedir perdão e ser parecido com Jesus? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus nos faz um convite. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de quê? Será que você, nos momentos de crise da sua família, você não está precisando pedir perdão a alguém? Pedir perdão pelo abandono, pedir perdão pela gritaria dentro de casa, pedir perdão por um monte de coisas? Porque Deus está querendo gerar em você humildade. Você está olhando e dizendo, não, porque o diabo está fazendo isso. Não, meu irmão, na tua vida não tem diabo fazendo, não, na tua vida tem Deus fazendo. É Deus dizendo para você, eu estou te convidando a aprender comigo. Eu estou te convidando para uma jornada. De quê? De um coração manso e um coração humilde. Só que às vezes a gente não está entendendo. E a gente vem para cá pedir oração e intercessão pelos processos que estão colaborando com a família que Deus me prometeu. Quantos aqui têm promessas de uma família em Deus? Diga, eu tenho. Então presta atenção, tudo está cooperando. O que você precisa fazer? Corresponder. E como que eu correspondo? Deus está fazendo uma transformação em mim. Eu preciso abandonar aquilo que eu aprendi com meu pai. Eu preciso abandonar aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Eu preciso abandonar as surras que eu aprendi com meus pais. Eu preciso abandonar. Tem coisa que não está colaborando, tem coisa que está traumatizando. Tem coisa que está fazendo a tua esposa desistir de você, ou o teu marido desistir de você. E Deus está dizendo para você, abandone isso. Você não precisa viver a mesma história, você não precisa viver as mesmas coisas. Mas a gente insiste, sabe por quê? Porque a segurança de fazer o errado é mais fácil do que a insegurança de aprender a fazer o certo sendo guiado pelo Espírito. Amém? Você está entendendo isso? Irmãos, eu fui criado apanhando. Eu já levei panelada na cabeça. Panelada. Minha mãe já quebrou uma panela na minha cabeça. Sinto. Por quê? Eu não podia esperar nada diferente de uma pessoa que não tinha Jesus e uma pessoa que foi criada, infelizmente, por um pai alcoólatra. Mas eu que estou em Cristo, tenho uma nova realidade, as coisas velhas passaram e eu tenho a oportunidade de abandonar e começar uma jornada de transformação e permitir que o Senhor faça na minha vida. Mas eu preciso dizer, Senhor, aqui eu só sei apanhando, aqui eu só sei batendo, aqui eu só sei ignorando, aqui eu só sei reclamando, aqui eu só sei não elogiando. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso me render, por isso eu me humilho. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Você está entendendo isso? Amém? Amém? Deixa eu só ver aqui para a gente poder finalizar, irmãos. Eu quero que você passe o próximo versículo, por favor. Lá de Salmo 23. Olha o que diz ali. O que está escrito ali, gente? Ô, glória! Prepara-me uma mesa. Onde? Na presença do quê? Então preste atenção. Existe uma mesa que Deus está preparando para você. Mas você tem que enxergar os desafios e adversidades como um lugar que Deus vai te honrar.
E porque Deus vai te honrar, porque Ele coloca sobre a tua cabeça o quê? Diga comigo, unção. E o que acontece dentro de você com essa unção? Você transborda. Transborda de quê? Você não transborda de si mesmo, você transborda daquilo que você for cheio, você transborda dele. E aí o que você vai desfrutar? Próximo versículo. E aí vai dizendo assim, olha, versículo 6. Bondade. Bondade. O que é a bondade de Deus? Bondade de Deus é o favor de Deus, é a graça de Deus sobre a minha vida, misericórdia. Nos momentos que eu fracassar, nos momentos que eu cair, Deus vai me alcançar com sua misericórdia e vai me ajudar. Então entenda uma coisa, não há fracasso na tua história. Na tua história só existem levantes de Deus, só existe vitória na tua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram predestinados, daqueles que foram justificados e estão sendo transformados à imagem do primogênito, do filho mais velho, do nosso irmão mais velho, de Jesus. Você está sendo transformado. Entenda uma coisa, o processo, ele está com você. E Ele está utilizando tudo, para que você revele uma coisa apenas, Ele, que Ele seja suficiente na tua história, que Ele seja suficiente na tua vida. Mas entenda, enquanto você insistir em viver uma vida de vitimismo, justificativas, ou dizendo, se eu tivesse tido uma família diferente, não, você precisava daquela família, porque as marcas que você tem, são testemunhos do que Deus pode fazer, na vida de qualquer pessoa que foi marcada pelo diabo. O que o diabo fez não determina quem eu sou. O que Cristo fez, isso determina o meu valor e a minha identidade. E o que eu preciso hoje fazer? Eu preciso hoje me revestir de humildade e dizer para Ele, eu me rendo. Espírito Santo, eu sou reclamão. Eu sou egoísta. Amém? Você está entendendo isso, sim ou não? Irmãos, eu sou muito egoísta. Estou melhor agora. A minha mulher, irmãos, ela chega me faz passar vergonha. Fizemos 25 anos de casamento. Falei, amor, você está saindo? Não. Só vou sair quando vocês chegarem aqui. Amor, 25 anos, eu vou trabalhar, vou comer fundi. Amor, compra alguma coisa que eu como fundi lá pensando em você, e você come o teu negócio aí pensando em mim. Ela falou, não. Só quando você estiver. Sabe o que é isso? Alguém que entendeu que o amor não pode ser utilitarista. Alguém que entendeu que o amor não fala de suprir a minha necessidade, mas a minha alegria e o meu prazer é abençoar você. E quando eu abençoo você, eu sou abençoado. A sua família vai começar a ser transformada quando você parar de olhar para as suas necessidades, para o seu egoísmo, para as suas questões, para as suas feridas, para as suas carências, e começar a dizer, Deus, eu quero ser uma pessoa bem resolvida, porque o meu prazer é ser como o Senhor, dar para então receber. Quantos querem ter uma família sobrenatural? Se renda na presença de Jesus. Se renda na presença de Jesus. Quando eu estava em casa, pensando no que eu poderia compartilhar com vocês, o Espírito Santo falava comigo, Valmer, diga para eles que são como jardins fechados, mas que nessas águas que eles entraram, não dá para passar nado. E às vezes a gente está tentando passar a nado, onde Ele está oferecendo dependência. Pare de tentar transformar a sua família, ou você mesmo, quando Ele está dizendo, sem mim,
nada podeis fazer. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Como um jardim fechado, o Senhor está cuidando de você. Ele está aqui dizendo, deixa eu cuidar de você. Mas Ele só pode cuidar quando você entregar tudo. Os seus anseios, aquilo que está te sabotando, aquilo que tem roubado a sua alegria, aquilo que de alguma forma está dizendo, acabou. Meus irmãos, não existe palavra final enquanto Ele não disser, acabou. Hoje o Espírito Santo trouxe você até esse culto. À noite você vai receber uma outra palavra que vai cooperar demais com o que eu estou falando aqui, eu tenho a certeza disso. Porque o Espírito Santo ele está transformando a vida dessa igreja, transformando cada uma das pessoas. Mas Deus te trouxe essa manhã, sabe por quê? Porque Ele está dizendo para você, é hora de você parar de tentar sozinho. Você precisa depender de mim. Vem depender de mim. Vem depender daquilo que eu posso fazer. Vem depender daquilo que eu estou construindo, daquilo que eu posso te capacitar, daquilo que eu quero que você descubra em você mesmo. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Se você nessa manhã, você quer entregar, dizer para Deus, olha Senhor, aqui está as minhas debilidades. Eu estou cansado de insistir, eu estou cansado de tentar, eu estou cansado, Senhor, de olhar para minha família e achar que eles têm que mudar. Não, eu sou o foco. Eu sou o foco. Eu estou sendo cuidado pelo Senhor. O Senhor quer trabalhar na minha vida. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria orar com você. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Venha dizer para Ele, Senhor, eu quero me render ao que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha família, na minha história. Eu quero abrir mão daquilo que eu aprendi com os meus pais. Eles me ajudaram, eu agradeço pelos meus pais, mas eu não quero mais repetir. Eu quero abrir mão dessa cultura, eu quero abrir mão, Senhor, daquilo que está me sabotando, daquilo que o Senhor não quer mais na minha história. Diga para Ele, venha se render. Enquanto o Ministério de Música vai estar adorando ao Senhor, você pode sair do seu lugar, vem aqui para frente. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele mudar a tua história. Você tem pedido tanto, deixa Ele fazer. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh.
és o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser é o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, oh, oh. Libere o brado a ele. Oh, 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 Diga para ele, eu abro. eu abro o coração hoje aqui. Toca-me. Toque em mim com teu poder. Faz em mim. Faz em mim, Senhor, teu querer. Oh! Eu abro o coração aqui. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração aqui. Eu abro o coração hoje aqui. E toca em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: sobre a minha vida está o sangue de Jesus. E eu renuncio todos os pensamentos, sentimentos, vontades que têm sabotado os meus relacionamentos, principalmente na minha casa. Eu renuncio todo tipo de intriga, confusão que começa dentro de mim. E eu declaro a falência desses sentimentos, desses pensamentos, primeiramente em mim. E eu ordeno que tudo aquilo que não coopera fora da minha vida, saiam da minha vida. Eu não quero mais viver a cultura da carne. Eu fui chamado para viver em paz, segundo o Espírito.
E eu declaro: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou filho de Deus, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Eu frutifico o fruto do Espírito. E eu abro mão de todo tipo de comportamento que sabota a minha família e a minha identidade. A minha identidade não está firmada no passado, na violência, nos abusos. A minha identidade está firmada em Deus. Eu não sou uma pessoa carente. Eu não sou uma pessoa de baixa estima, de baixa autoestima. Eu não sou mais uma pessoa complicada. Eu abro mão de ser complicado. Eu abro mão da baixa autoestima. Eu abro mão de um caráter distorcido. Eu renuncio, em nome de Jesus, a todas essas coisas que sabotam a minha caminhada. Em Cristo, eu tenho uma nova história, uma nova perspectiva. Em Cristo, eu posso ser uma pessoa transformada. Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho o Espírito Santo. E isso é suficiente para minha nova história. Preste atenção numa coisa, olha só. Olhe para mim, você que está aqui na frente. Preste atenção numa coisa. Deus já está fazendo. Deus não vai fazer, Ele já está fazendo. Eu louvo a Deus pela coragem de vocês de virem aqui. Sabe por quê? Um dia Jesus esteve com uma mulher que ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. E aquela mulher tocou Jesus, já havia sido curada. Diga comigo, já havia sido curada. Mas Jesus faz uma coisa inesperada. Ele pergunta: quem me tocou? E parece ser algo sem explicação. Por que Jesus pede para que alguém se mostre? Quando tudo já aconteceu, ele sabia que ela tinha sido curada. Mas aquela mulher, durante muito tempo, ela tinha sido rejeitada pelo mal que ela carregava. Eu quero dizer uma coisa: se você vir aqui à frente, você está dizendo: o mal que eu carregava não carrego mais. O mal que eu carregava não está mais influenciando a minha vida. Sabe por quê? Porque eu decido corresponder ao Espírito Santo. Apóstolo, quer dizer que amanhã eu não vou sentir mais nada? Não, pelo contrário, você vai sentir. Mas a sua decisão de corresponder a Deus vai dizer: eu não vou mais alimentar aquilo que me sabota. Eu não vou mais alimentar aquilo que não faz parte da minha identidade. Eu não vou mais alimentar pensamentos, sentimentos ou qualquer outra coisa que não fazem parte daquilo que Deus disse que eu sou. Por isso eu faço um desafio a você no dia de hoje. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, que todas as vozes se calem dentro de mim. Eu só quero ouvir a tua. Porque quando a voz do Senhor fala, ela faz com que todas as vozes silenciem. Eu quero dizer em nome de Jesus que esse espírito de morte que há dentro de você, que fica gritando, tentando tirar a tua paz, eu repreendo a ele agora em nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo esse espírito de morte que tenta todos os dias dizer que você não vai conseguir, de que você é uma pessoa falida, de que você não tem jeito. Está repreendido agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor, ela está dentro de você e ela está lançando por terra toda a voz contrária. Pare de alimentar as vozes que não contribuem. Quando você não souber o que fazer, pare tudo e diga: Espírito Santo, eu quero ouvir apenas a tua voz. Por quê? Porque ela é suficiente na minha história. Ela é suficiente nas minhas decisões. Amém? Então coloque as suas mãos nos seus ouvidos profeticamente e diga comigo assim: Espírito Santo, eu tenho ouvido muitas vozes. Vozes que alimentaram distorções. Vozes que alimentaram quedas,
Mas hoje algo diferente está acontecendo. Diga comigo, eu estou ouvindo apenas uma voz. A voz do meu amado. E é ela que eu sempre vou ouvir. Eu decido hoje, no nome de Jesus. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glorifica a Deus.